Hoje eu vou falar mais um trecho desse aqui, no Falando de Deus, capítulo 25, a partir da página 217. Se inscrevam no canal, curta o vídeo. E vem comigo, tigrinhos, vem comigo. Aqui vai ter duas conversas de duas pessoas aqui sobre o que eles devem fazer, porque eles estão impactados com a pergunta, né, do mendigo, que passou para o pastor e passou para toda uma igreja e para outras igrejas em seus passos o que faria Jesus. Eles vão conversar e vão dizer que estão incomodados com o não incômodo deles, com que a vida deles está muito confortável há muito tempo. Edward, falou o Dr. Bruce, eu ainda não estou satisfeito comigo mesmo no que se refere ao cumprimento da promessa que fiz. Mas finalmente decidi que caminho vou seguir e para isso terei de renunciar ao pastorado da igreja de Nazaré Eve. O mais legal daqui é que eles estão incomodados não com o outro, sabe? Não é eu que vou e estou incomodada com você, pedir para você parar de fazer isso, ou de deixar o seu cargo, ou de deixar de fazer. Não sou eu que estou incomodada com você, nem você que está incomodada comigo ou incomodado. É eu que estou incomodada comigo e você que está incomodado com você, entende? Então, assim, é a autoavaliação, é a autocrítica, né? Então, é muito legal isso. E o outro diz, eu sabia que você iria fazer algo assim, e estou aqui nessa noite para dizer que seria obrigada a fazer o mesmo em relação ao meu cargo. Os dois tiveram a mesma conversa com o Espírito Santo, de que ali onde eles estão, naquele cargo, naquela igreja, naquelas igrejas, naqueles cargos, cada um tem o seu cargo, não tá fazendo crescer para o reino de Deus, entendeu? Não tá fazendo o mundo melhor. E aqui ele vai dizer das razões dele. Você sabe durante quantos anos vem exercendo este meu cargo e conhece um pouco da responsabilidade que ele me traz. Não quero dizer que minha vida tem sido isenta de fardos ou tristezas. Mas é claro que tenho levado uma vida que os pobres e desesperados desta cidade pecaminosa chamariam de muito confortável. Sim, uma vida de bastante luxo. Tenho uma bela casa onde moro, como do bom e do melhor. Tenho boas roupas e experimento as coisas boas desta vida. Já viajei para o exterior mais de uma dezena de vezes e durante anos tenho desfrutado da agradável companhia das artes, das letras e da música, de tudo que a vida tem de bom para oferecer. Nunca soube o que é não ter dinheiro ou recursos equivalentes, e não consigo silenciar a pergunta que tenho feito nos últimos tempos. O que? Essa é a pergunta que vai direcionar tudo nele. O que já sofri pela causa de Cristo? Paulo sabia das coisas que haveria de sofrer por amor a Jesus. A opinião de Maxwell em Raymond é bem interessante quando ele insiste em dizer que a seguir os passos de Jesus implica sofrimento. Onde está o meu sofrimento? As pequenas provações e perturbações em minha vida clerical não são dignas de ser mencionadas como tristezas ou sofrimento. Em comparação com Paulo, com qualquer mártir do cristianismo ou com os primeiros discípulos, tenho levado uma vida cheia de luxo, pecaminosa, fácil e prazerosa. Não consigo mais suportar essa situação. E aí o outro responde, essa cidade em que vivemos é terrível, a miséria, o pecado e o egoísmo que nela predominam deixam-me o coração horrorizado. E tenho lutado há anos com o pavor que me domina quando penso que serei obrigado a abandonar as benesses de meu cargo e colocar-me em contato com o paganismo deste século. A terrível condição das moças que trabalham fora, o egoísmo brutal da moda e da riqueza de uma sociedade insolente que despreza toda a tristeza da cidade, a temível maldição da bebida e dos jogos de azar,
O gemido dos desempregados, o ódio dirigido à igreja por um número incalculável de pessoas que nela enxergam somente construções caríssimas e móveis de luxo a serviço de um pastor indolente e dado a luxos. Aqui ele vai dizer o que ele tem em mente. Meu plano é colocar-me dentro de pouco tempo no centro da maior necessidade humana que eu puder encontrar nessa cidade e ali morar. Minha esposa concorda plenamente comigo. Já decidimos procurar uma casa num ponto da cidade onde nossa vida pessoal tenha a maior importância possível. O plano que idealizaram era alugar um grande imóvel antigamente usado por uma fábrica de cerveja, reformá-lo e morar ali, no coração de um território onde a bebida imperava, os cortiços eram deploráveis, onde o vício, a ignorância, a desonra e a pobreza se acumulavam em suas expressões mais repulsivas. Não era uma ideia nova, ela havia sido colocada em ação quando Jesus Cristo deixou a casa do Pai e abriu mão das riquezas que eram suas a fim de estar mais próximo da humanidade, vivendo dentro de sua realidade pecaminosa e resgatar os homens do poder do pecado. Enfim, é isso, gente. Termina o capítulo 25 com a grande ideia de fazer uma missão dentro da própria cidade. Dentro de uma cidade há várias realidades, há vários mundos. O mundo não é um só, sabe? Primeiro que quando eu li isso, eu pensei, tá, eles vão mudar para um lugar, quer dizer, para o pior bairro da cidade, onde tem muita violência, muita pobreza e uma coisa puxou a outra. Um lugar deplorável, um lugar muito triste, né? Onde falta tudo para as pessoas, falta tudo para as crianças, para os jovens, onde as mães, os pais estão sempre desesperados, né? E eu pensei, tá, ele vai fazer isso, mas o que vai mudar? Sabe, vai ser uma mudança circunstancial, uma mudança local. É porque eu ando muito exigente com Deus. Eu ando muito exigente com o mundo, talvez. Eu depois de 42 anos de vida, eu tenho uma sede de uma mudança global, de uma mudança, pelo menos aqui no Brasil, uma mudança que gere uma mudança no país inteiro, uma mudança nacional, que eleve o Brasil a um país de primeiro mundo. Aqui estamos falando, eu acho que dos Estados Unidos, ou seria Inglaterra. Enfim, nós estamos falando de outro país, mas mesmo assim, olha só, eu não posso exigir isso de ninguém, né? Eles estão fazendo a parte deles, eles estão seguindo o chamado deles. E outra coisa, eu pensei, você não pode cobrar fazer uma coisa que vai ser risco para sua vida, que vai ser um perigo para sua vida. Mas essa é uma escolha pessoal, sabe? Todos os, como ele disse, né? Todos os apóstolos, eles tiveram risco de vida. Tanto que eles morreram mesmo pela causa. Então, assim, ter risco ou não é uma escolha sua, sabe? Se a esposa de um deles estava de acordo, ok, o casal tem que estar os dois de acordo com isso. Isso aqui, esse capítulo 25, isso que eles chegaram, essa conclusão é muito interessante, porque vai contra esse cabelo muito penteado, cheio de gel, que é um pensamento de prosperidade sempre ascendente, de que quanto mais você sobe, quanto mais você fica rico, quanto mais você prospera, mais próximo você está de Deus, como se você fosse alguma torre que está subindo a ponto de, quando você se torna a Torre de Babel, você está mais próximo de Deus. Esse é um pensamento mundano. Esse é um pensamento que talvez até seja gerenciado pelo diabo, onde as pessoas se tornam cada vez mais egoístas, sabe? Por isso que o rico chega para Jesus e ele diz
que ele já fez tudo, inclusive ele quer dizer que Deus agracia ele por ele ser um rico, que ele está nas bases do Deuteronômio 28. Então, tudo que ele tem, todas as posses dele, todo o prestígio que ele tem, é prova de que Deus aprova ele e Jesus reprova ele. Quer dizer, não existe esse reflexo do ter ouro, sabe? Ter dinheiro, que Jesus te aprova, não existe. Essa aprovação a gente só vai saber quando a gente morrer. Isso aqui, esse capítulo 25, isso que eles chegaram, essa conclusão é muito interessante, porque vai contra esse cabelo muito penteado, cheio de gel, que é um pensamento de prosperidade sempre ascendente, de que quanto mais você sobe, quanto mais você fica rico, quanto mais você prospera, mais próximo você está de Deus, como se você fosse alguma torre que está subindo a ponto de, quando você se torna a Torre de Babel, você está mais próximo de Deus. Esse é um pensamento mundano. Esse é um pensamento que talvez até seja gerenciado pelo diabo, onde as pessoas se tornam cada vez mais egoístas, sabe? Por isso que o rico chega para Jesus, ele diz que ele já fez tudo, inclusive ele quer dizer que Deus agracia ele por ele ser um rico, que ele está nas bases do Deuteronômio 28. Então, tudo que ele tem, todas as posses dele, todo o prestígio que ele tem, é prova de que Deus aprova ele e Jesus reprova ele. Quer dizer, não existe esse reflexo do ter ouro, sabe? Ter dinheiro, que Jesus te aprova, não existe. Essa aprovação a gente só vai saber quando a gente morrer. E é isso mesmo, a gente tem que se perguntar se a gente está crescendo, se a gente está fazendo a diferença no mundo, se a nossa prosperidade está fazendo que os outros prosperem, principalmente os menores e os mais fracos. Eu costumo dizer que os ricos, eles vão ficando cada vez mais ricos porque eles pagam aos ricos e devem aos pobres, entende? Pagam cada vez mais caro aos ricos e cada vez menos os pobres. E até mesmo no comércio você vê que a pessoa prefere comprar do rico, né, do que do pobre, né? Então, se vão criando várias bases de favorecimento ao rico e desfavorecimento ao pobre. Então, por isso que nós temos essa realidade hoje. A nossa meta de vida sempre deve ser, é o que eu acredito, é cumprir com o nosso propósito com Deus. Por que você nasceu? Quando você estava à porta do mundo, de chegar ao mundo, o que você veio fazer? Qual é a sua luz no mundo? Qual é o seu sal no mundo? E o seu dom não é uma fábrica de dinheiro. Deus vai te dar o dinheiro suficiente para você continuar a sua vida e continuar o seu dom. Não negocie isso. Pode ser qualquer coisa, pode ser fazer pão, pode ser arrumar o cabelo das pessoas, fazer uma maquiagem, pode ser estar com as pessoas, conversar com as pessoas, saber dos conflitos das pessoas como um psicólogo, como um psiquiatra, ser um médico, cuidar de pessoas, ajudar a curar pessoas, N coisas, limpar uma casa, sabe? Mas que você faça bem feito e você seja a luz nisso. E que você ajude o mundo a ficar melhor. E ficar melhor é isso, é diminuir a desigualdade social, acabar com aquele termo que eu criei, que é o segregamento social, sabe? De que isso não é pra você, acorda pra realidade, sabe? Isso é muito pra você, não existe nada que não é pra você. Não acredite nessas frases de segregamento social. Um dia eu vou trazer todas as frases que eu já ouvi, que ainda ouço de segregamento social. Separar, sabe, pessoas, colocar o pobre lá longe, o rico no centro. Então, eles estão indo atrás,
né? Mas é preciso que todos mudem, é preciso oferecer melhores oportunidades a todos. Eu morei no Japão e lá, uma hora eu faço um vídeo, então vou falar tudo aqui, mas lá é muito diferente, você não vê essa segregação, todos são iguais. Tem as mesmas oportunidades de escola, de lazer, de cultura, sabe? Você visualmente mesmo não vê a diferença, não sabe se é um japonês rico, se é um japonês pobre, porque todos são apenas japoneses, são apenas pessoas. Por último, eu quero dar um testemunho que quando eu estava gestante, eu comecei a ir a uma igreja e o que eu ouvi lá foi justamente ao contrário. O pastor dizia, eu escolhi abrir a igreja nesse local porque eu sei que os vizinhos são muito ricos. E a minha intenção, dizia ele, é converter os ricos. Converter os ricos. E daí, quando ele falou isso, meu Deus, acho que esse não é o meu lugar, né? Porque realmente eu não tinha nada, ainda estava gestante, sozinha, fui abandonada. E toda vez que ele ia falar, a minha filha mexia na minha barriga que doía. Eu tinha que ir ao banheiro e falar, Poliana, calma, Poliana, calma, Poliana, calma. E eu lembro que ele disse, vamos, que ia me ajudar, que as pessoas iam... Enfim, nunca foram me visitar, nem... Daí sempre ficou na minha cabeça que a intenção dele era converter os ricos. Então eu pensei assim, bom, eu acho que eu não sou o alvo dele. E aqui é justamente ao contrário, sabe? Ele usa a luz, sabe, para iluminar aqueles que estão doentes. E não fica querendo converter pessoas para que tragam, sabe, para que essas pessoas tragam muito dinheiro para ele, para a igreja dele, enfim, eu acho que tem muita gente que faz isso. Eu ando reparando que nos filmes, se vocês reparam, a maioria dos filmes gospel, cristãos, eles mostram pessoas pagãs, pessoas que não são cristãs, em pecado, mas que são ricos. Ricos não, eles colocam milionários mesmo, sabe? Aqueles pessoas acima de um rico, que eu nem sei, totalmente fora da minha realidade. E depois ele simplesmente confessa Jesus e a vida dele tá toda resolvida. É uma coisa muito fácil, sabe? E eu acho que a vida não é assim, né? Eu acho que esse não é o intuito de Jesus. Então, tudo pode ser deturpado, até mesmo a sua intenção de pregar o evangelho. Gente, ficou muito longo. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. Tchau!